tudo que você realmente for fazer, você poder compartilhar com o seu gestor financeiro. Antes de qualquer ideia, você pode ter sua ideia, mas compartilha. Daqui pra frente, você precisa de um pouquinho mais. Danilo, sua operação é mais complexa. Precisa de mais dados. Você tem isso, você tem isso. Eu ficava assim de boca aberta, velho. O departamento de cobrança, ele anda junto ali com o departamento comercial. A gente tem que ter um elo ali bem importante entre essas duas áreas. Não espere que eu alimente o seu ego. Mas o seu bolso vai ser alimentado, com certeza. Ainda que em detrimento do seu ego. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera sua curva de aprendizado e se liga, o episódio de hoje é para você, advogado que ainda está misturando a sua conta pessoal com a conta do escritório. Cara, eu trouxe uma gestora e consultora financeira aqui, cara, ela ajudou o meu escritório, Advocacia Schettini. Hoje a gente tem uma operação gigantesca e ela me deu uma moral muito grande, me auxiliando no meu financeiro e eu tenho certeza que ela pode ajudar no seu, então fica comigo até o final e seu compromisso já é compartilhar em vários grupos de WhatsApp, porque o conteúdo de hoje precisa ser compartilhado com muitos advogados, beleza? Quero trazer ela aqui, minha convidada, minha amiga, que me ajudou muito, eu sou muito grato, seja muito, muito bem-vinda, Laís Barros, tudo bem? Prazer, Danilo, muito feliz aí pelo convite, em estar aí participando, poder contribuir, né, na verdade, trazer um pouquinho dessa visão, né, de controladoria estratégica e finanças, né, para os grandes empresários aí, que realmente precisam se aprofundar mais sobre a área de finanças, né? Entender um pouquinho como é que funciona, né, esse mundo um pouquinho escondido, né, mas bem importante ali dentro das empresas, né? Cara, é muito louco, né? Você já toca num ponto importante, né? Porque é uma área que ela é um pouco escondida, né? No sentido de que escondida às vezes até na própria mente do empresário, que acaba deixando de lado, entendendo que comercial é mais importante. Confesso pra você, Thalys, que eu acho que comercial é importantíssimo. Mas, cara, o financeiro, você me trouxe uma visão que eu não tinha, cara, de finanças, assim, num nível extremamente alto. E, cara, vamos compartilhar um pouco disso com os advogados de hoje. certeza, com Bora lá. Antes até da gente falar disso, só traz pra galera quem é a Laís, traz um pouco da história e o que você está fazendo hoje. Eu sei que você tem consultoria, né, específica para empresários, advogados nesse sentido. Então traz um pouco dessa história e também do que você está fazendo hoje para a galera entender quem é a Laís. Legal, bom, bacana. Bom, a Laís é uma profissional aí, né? Tô no ramo, né? Tive a oportunidade aí de iniciar desde 2010. Então, minha primeira formação foi em gestão financeira. Foi um curso tecnólogo, mas foi onde eu realmente me apaixonei, né, pelos números, não só pelos números, mas muito mais pelo processo estratégico de todo o negócio, né? Eh, Partindo disso, fui para ciências contábeis, mas não voltado para a área de contabilidade, tá? Não sou uma contadora, eu sou realmente uma controller estratégica, né? Então é esse o meu foco, a minha visão que eu trago para dentro das empresas hoje, né? Então, assim, e com base em tudo isso, com base nas oportunidades que eu fui tendo, né, dentro da minha carreira profissional, eu migrei para uma MBA em Finanças e Controladoria, que foi onde realmente foi a chave principal do que eu realmente precisava para poder agregar de uma forma muito positiva, né? Olhando quando a gente traz, né? Olhar de uma forma muito positiva, é muito mais trazendo as questões ali dos indicadores financeiros, né? Hoje em dia, muitas empresas, elas olham para o financeiro simplesmente como um departamento operacional, né? Então, o meu intuito, eu sempre trago a visão de que a minha atuação não é só o operacional, né? Porque existe todo um processo, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, mas atuar muito mais ali dentro da parte estratégica mesmo, né, que os números eles falam por si só, né, então muitas das vezes os números eles estão gritando ali, né, olham para mim, realmente eu preciso de uma atenção especial aqui, mas eu confesso que assim,
20%, né, das pessoas especialistas mesmo ali em contabilidade, eles conseguem olhar para esses números. Por quê? Eles estão muito mais voltados ali dentro do operacional, né? Então, com base em tudo isso, foi aonde eu migrei, né? Eu falei, eu não quero olhar para o passado, que é atuar junto com atuando ali na contabilidade, e sim olhar para um futuro, né? E aí foi onde eu me identifiquei muito com a área de controladoria e finanças, né? Porque eu sempre costumo dizer, né, que a controladoria ela é o GPS do financeiro, ela é o GPS, na verdade, do empresário, né? Então, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Então, o empresário ele traz o seu sonho, né? E dentro ali da controladoria nós estruturamos todo esse processo, né? Eu sempre costumo, tá, sempre trazer, eu tive uma grande oportunidade, né, de iniciar na área de auditoria e controladoria, já logo no meu segundo emprego, né? Então, realmente quando eu já tive a oportunidade de iniciar como estagiária lá em 2010. Então eu iniciei, me acabei, 2 meses antes de me formar em gestão financeira, eu já tive a oportunidade de entrar numa multinacional, né, no ramo automotivo, já entrando ali no processo de auditoria e controladoria. Então, para mim, aquilo foi o meu maior sonho realizado, né? O que hoje eu vejo que muitos profissionais não têm essa oportunidade que eu tive. E aí, qual que é a minha, qual que é a minha visão hoje, né? Hoje, o meu principal objetivo é pegar toda essa estrutura, todos esses processos, tudo que eu precisei, que eu aprendi dentro desse período, para poder realmente organizar tudo isso dentro do médio e do pequeno e do médio empresário, né? Então, foi uma bagagem, assim, muito importante dentro da minha carreira profissional, né, que eu sempre trago isso, porque realmente eu tenho gratidão, né, a essa empresa que me deu a oportunidade. Foi uma empresa onde eu atuei lá por mais de 7 anos. Então eu iniciei como estagiária, tive o processo de auditoria, né? Então, qual que é o processo de auditoria, né? É realmente a gente validar todos aqueles dados, né? E dos meus desafios dentro dessa grande companhia era, Laís, nós temos uma matriz e temos 70 filiais. E o principal objetivo é pegar todos esses processos, tudo que funcionou muito bem dentro dessa matriz, e fazer de espelho para essas filiais, né? Então, dentro de todo esse processo, nós estruturamos departamento comercial, departamento, de faturamento, administrativo, logística, atendimento ao cliente, e o que é o mais principal ali, o departamento realmente financeiro. Então, desde a capacitação, o desenvolvimento daquele colaborador, de um assistente, de um analista, até a reposição de um gestor financeiro. Então, sempre que efetuava ali alguma substituição ou período de férias, nós tínhamos essa oportunidade de muitas vezes estar assumindo a sua cadeira, responsável por todos esses números, trazer toda essa visão, né? Então, o meu principal objetivo hoje é realmente agregar toda essa expertise, todo esse conhecimento que eu tenho para o médio e para o pequeno negócio hoje. Eu até confesso que eu gosto muito da empresa já muito bem estruturada, que já é a grande empresa, porém, a média e a pequena empresa é o que mais me brilha os olhos. Pelo fato de o quanto esse empresário, ele realmente depende do meu trabalho. Hum. Né? E o mais principal, o quanto eu posso fazer ele ter uma visão, olhar para algo que ele nunca olhou. Né? E isso, para mim, assim, é muito gratificante, principalmente quando a gente traz dentro do bolso, né? Dentro do resultado dos nossos clientes. Né? Então, isso, assim, é bem bacana mesmo, sabe? Top demais, ó, galera. Eu quero dar um depoimento, Thaís. Eu quero aproveitar esse gancho de você querer ajudar pequeno, médio, empresário, agregar muito valor na visão estratégica de negócio deles. Eu quero dar o meu depoimento, cara, porque você foi importante para a Advocacia Schettini, trazendo para a gente coisas que eu precisava. Advocacia Schettini, a gente faturou em 24, 7 milhões. Esse ano a previsão é igual. E eu falei para o ano que vem, falei, cara, para a equipe, né? Eu quero média de 7
tem que bater, tem que manter no mínimo, né? 7, porém, melhorar a margem. Então, essa era a ideia. 8 milhões a segunda meta, 10 milhões a terceira meta. Cara, e eu vendo aqui os 10 milhões, falei, cara, esses 10 milhões existem com margem de 50%. Tô com essa visão aqui, distribuir premiação na minha cabeça para todo mundo, para a gente poder alcançar e tal. E aí foi quando a gente bateu um papo lá. E esse começou a me trazer uma ideia. Até então eu tinha um BPO. O BPO é um Business Process Outsourcing, que é uma empresa que você terceiriza o seu financeiro para poder cuidar. A Thaís me trouxe a visão, falou, cara, ó, eles vão te levar até aqui. Daqui para frente, funciona? Cara, pode funcionar, mas até aqui. Daqui para frente, você precisa de um pouquinho mais. Danilo, sua operação é mais complexa, precisa de mais dados. Você tem isso, você tem isso, você tem isso. E esses issos a gente vai começar a trazer um pouco aqui. Sim. E eu ficava assim de boca aberta, velho. Me sentindo idiota. Eu falei, cara, eu aqui achando que tô gerindo bem pra caramba. E a Laís começou a me trazer uma visão e eu falei, porra, muito legal. A gente agora fez o Eduardo, então a Laís ajudou a gente a ter uma posição hoje de um diretor financeiro dentro da nossa empresa. E cara, ele apresentou para mim uma das coisas que você falou, que foi o planejamento orçamentário de 2026. Cara, eu já sei que 26 eu vou gastar só com operação 3 milhões e meio. Só com operação, olha, 3 milhões e meio já tá acontecendo. E aí eu falei assim, cara, eu comecei a ver coisas, Laís, eu contratei um advogado agora essa semana exatamente por um dinheiro que já existia, que eu tava gastando num lado, e eu falei, cara, se eu pego esse dinheiro, eu ponho aqui, eu tenho 2 vezes mais profissional com o mesmo valor. Então eu comecei só a fazer ajustes com dinheiro que já estava acontecendo. Cara, que visão legal assim. Então, pô, galera, mulher braba, velho, mulher braba. Conhece muito de financeiro. Feito esse depoimento, queria que você trouxesse para a gente ativar nível de consciência, porque é muito louco, às vezes o advogado, o empresário, em geral, ele nem sabe que tá doendo, ele nem sabe que tem o problema. Então, uma das coisas é ativar nível de consciência. O que o advogado, o empresário, precisa saber que existe no financeiro que pode ajudar ele? O que talvez ele não está olhando? O que mais você percebe nos seus processos de consultoria que eles estão num voo cego? Bom, eu acredito que assim, tá? Não digo nem só o advogado, né, ali, o empresário, como até mesmo as grandes empresas. Elas acabam se sufocando pelo processo operacional dentro da companhia, né? E esse processo operacional, o que que é? É o seu contas a receber, é o seu contas a pagar. Muitas das vezes, trazendo assim uma grande realidade, e não só, né, de empresas grandes, mas também da média empresa, onde eu já tive a oportunidade de estruturar todo esse departamento dos nossos clientes, foi muito mais no processo de mostrar a visão estratégica. Que todo o negócio, todo o financeiro, ele, por mais que o operacional, ele já nasce. Vamos dizer assim, quando nasce uma empresa, já nasce o financeiro junto com ele, né? Às vezes nem nasce o processo comercial, nem nasce o departamento de comercial, mas primeiramente nasce o financeiro, por quê? Primeiramente que você começa pagando. E aí, quando você inicia dentro desse processo, você vai entrando como se fosse uma roda gigante, né? Você vai fazendo, você vai fluindo, como que vai realmente acontecendo ali o processo, né? E aí, com base nisso tudo, é onde realmente nós trazemos a estratégia do departamento de controladoria. Né? Então, dentro de todo esse processo, nós trazemos uma visão, né, da DRE gerencial. Muitas das vezes, os empresários, os advogados, eles confundem, né? E é muito normal, tá, gente? É muito normal isso, porque às vezes não é nem a falta de conhecimento, é porque muitas das vezes o próprio contador, ele não traz essa visão para o empresário, para o advogado, né? Então ele traz, olha, eu dentro do meu descritivo do meu trabalho, tá aqui, vou entregar suas DARFs, vou entregar seus demonstrativos e tudo bem. E aí ele pega aquela DRE fiscal. Danilo, te pergunto, você como empresário, advogado, né, grande, na frente aí, né, do escritório Skitines, né, um escritório de médio porte, então assim, uma DRE fiscal te deu alguma visão? Não, nenhum. Você conseguiu olhar para aquela DRE e falar assim: "Olha, eu vou tomar uma decisão com base nisso"? Explica só para o advogado entender qual é essa diferença de fiscal. Na verdade, até DRE, eu vou te falar que
parte do nosso público não sabe o que é DRE. Perfeito. O que é uma DRE fiscal e gerencial? E aí você Ótimo. conclui desse ponto. Legal. O que é uma DRE, né? A DRE é a demonstração de resultado do exercício, tá? Então, nós temos a DRE fiscal, que é aquela DRE que realmente é registrada dentro dos processos da Receita Federal, e tem a DRE gerencial. O que nós, financeiro e controladoria, atuamos? Eu atuo simplesmente com a DRE gerencial. Por quê? A DRE gerencial, nós atuamos ela dentro do período de regime de competência. Pessoal, muito importante, existe o processo de fechamento. DRE é regime de competência, regime de caixa. Depois eu vou abrir mais um pouquinho, tá, sobre isso. O regime de competência é onde nós registramos todo o processo dentro do período que realmente aconteceu de fato, aquela despesa ou aquela receita, né? Então, o que acontece? Com base nisso tudo, com base na DRE gerencial, nós podemos abrir ela. Então, nós abrimos ela por produtos, podemos enxergar elas por produtos, então ela te dá uma visão. Qual que é o meu produto que eu tenho uma melhor margem? Até abrindo um pouquinho, tá? Eu tive até uma oportunidade, acho que até um case bem importante para poder compartilhar. Eu tive a oportunidade de atuar num grande cliente, né? E esse cliente, quando ele realmente me contratou, Laís, é só seguir, porque a empresa já está muito bem estruturada. Então, ele tinha ali a DRE fiscal e ele tinha uma DRE gerencial. Porém, a DRE gerencial dele era simplesmente receita com serviços. Ele não tinha descritivo por produtos, né? Então, assim, e dentro da esteira, muito importante, dentro da esteira de produto dele, ele tinha 25 produtos. Dentro desses 25 produtos, era uma empresa muito bem consolidada dentro do mercado, e quando realmente eu fui analisar os números, eu identifiquei que a margem dele estava muito pesada. Quando a gente diz pesada, tem alguma coisa sugando a energia dentro desses números. E o quanto eu consigo transformar isso em resultado. E aí foi dentro desse projeto, eu estruturei não só a DRE gerencial, que é aquela consolidada, com todas as informações. DRE, nós temos receita, custos, impostos, despesas e com base, depois a nossa linha bem importante, que é a do nosso resultado. Claro, para a gente chegar nessa linha do resultado, tem que ter uma estratégia bem positiva, uma energia muito focada para você poder olhar para os indicadores e ver o quanto isso pode agregar dentro do teu negócio. Então, qual é a energia que eu preciso gastar dentro desse produto ou que eu preciso eliminá-lo, né? Só para trazer um exemplo aqui, então, ó, eu tenho aqui pensão por morte, LOAS, auxílio-doença, aposentadoria. Perfeito. Nessa DRE, os produtos que você diz são esses, eu consigo saber minha receita em cada um deles, eu consigo saber o meu custo de operação para cada um deles. Eu vou entender qual é a minha margem de que a pensão, eu tenho um custo baixo e a minha margem é de 70%, e eu sei que o auxílio-doença, a minha margem é de 20%. Quando eu olho isso, eu falo, caramba, eu estou ganhando aqui na pensão menos, mas o meu lucro é muito alto, vale muito a pena eu pôr energia. Exato. O auxílio-doença eu tenho muito, mas ele me custa demais, ele me suga, me massa. Suga muito sua energia. Faz sentido? Total, é exatamente. É como eu tô vendo agora lá. Exatamente essa esteira de produtos. Entendeu? Então, assim, dentro desse processo, esse cliente, no caso, ele tinha 25 produtos. E com base nisso, quando nós abrimos, né, ele tinha um número de uma receita fechada. Então, ele não sabia qual que era o produto que trazia realmente lucro para dentro do negócio dele, qual que estava sugando a energia dele, porque tem aquele produto que ele até te deixa no positivo, ele até dá um resultado legal para a empresa. Porém, a energia, o tempo que se gasta para dentro desse produto é realmente todo esse processo que a gente abre essa esteira e mostra realmente cada linha, né, para o empresário, para o advogado, o que ele realmente precisa olhar. E foi muito bacana, assim, esse trabalho que eu tive a oportunidade de realizar nessa empresa, nesse cliente, porque, primeiro, eu trouxe para ele a importância, sim, foram 25 DREs que eu criei por produto. Mas por quê? A empresa, quando ela me solicitou os meus serviços, era, Laís, eu preciso de ajuda, eu preciso enxergar os meus números.
Então, realmente, ele já tinha uma DRE, né, contábil, que é o que o contador dele presta ali todo mês. Ele já tinha uma DRE gerencial, mas ele não tinha uma por produto. Então, eu precisava olhar para todo aquele cenário e pensar o que eu tenho que trazer de novo para esse cliente, para que ele consiga ter uma visão estratégica do que realmente ele precisa, né? E foi aí onde nós abrimos todas as DREs, fizemos toda uma estratégia, né? E com base nisso, o que é importante? O compartilhamento das ideias com os outros gestores, com todas as áreas. Né? Então, porque um custo é um departamento que atua com isso, que traz esse custo para dentro da empresa. Então, entender a importância de cada conta, de cada despesa, de cada pagamento, para que realmente a gente tenha um número ali bem efetivo e bem mais assertivo, né? Então, isso daqui realmente é importante. Eu confesso que, pelo menos assim, uns 30, 40%, é até vergonhoso dizer isso, mas muitas das vezes, quando nós abrimos esse leque, essas despesas, muitas das vezes o empresário nem sabia o que estava pagando, para que era e para que servia. E o pior, quando chamava o gestor que tinha contratado aquele serviço, poxa, Laís, tem tanto tempo que eu contratei esse serviço que eu nem lembrava mais que a gente tem. A gente ainda paga ele, né? Então, assim, e isso acontece muito, é dentro realmente da realidade mesmo, assim, do pequeno, do médio e do grande e do grande empresário. É a realidade hoje, né? Eu tive essa oportunidade de atuar nesses 3 macros, né? E eu vejo que, assim, é um problema raiz, né? Então, é onde realmente a gente atua. E dentro desse processo, quando nós abrimos, realmente nós identificamos que de 25, na esteira de 25 produtos, nós eliminamos 10. Pensa você chegar para um empresário, Danilo, Eduardo, já vou e falar... Pensa você chegar no empresário e falar para ele assim, olha, sabe esses seus 10 produtos? Sei. Você gosta deles? Eu amo eles. Há quanto tempo você, né, tem eles dentro da tua esteira de comercial? Laís, acho que eu iniciei, eles foram o meu... Falei, legal. E se eu te trouxer hoje que ele tá sugando o seu resultado, a sua margem? Falei, hoje você tá com uma margem positiva, mais baixa. Se eu te disser que se a gente elimina 10 desses produtos, nós conseguimos duplicar a sua margem hoje. Ele olhou para mim e falou, eu não acredito que você vai tirar os meus produtos. Né? E foi muito bacana porque, assim, e claro, um ponto bem importante. E acho que até quando a gente, né, fizemos nosso trabalho juntos, o que eu trouxe? Danilo, o que realmente você quer? Ah, não, Laís, realmente eu quero o que meu escritório realmente precisa para o crescimento do meu escritório. Então, essa autonomia que o Danilo trouxe é o que muitos empresários precisam poder olhar e falar, poxa, eu realmente preciso olhar para a minha empresa e não olhar para o meu ego, né? Porque existe muito disso hoje. Cara, que top Muitos isso. empresários, né, advogados, eles olham para o negócio e eles olham para o negócio deles e eles falam, poxa, isso daqui para mim é surreal. E aí quando você traz, vem uma pessoa de fora, que eu sempre costumo dizer, né? Quando eu entro dentro, né, de uma empresa, quando eu falo assim, você tem que realmente confiar no meu trabalho. Porque você vai abrir, é como se você abrisse as portas da sua casa para uma pessoa que você teoricamente não conhece. Então, assim, e nós, quando nós temos essa oportunidade, aí realmente entra aquele trabalho, como eu tenho uma expertise muito forte ali também na parte de auditoria, né? Então eu entro muito ali na análise de dados, né, para que a gente consiga realmente entregar o que é o principal, o indicador pro empresário. Então, quando ele olha o indicador, quando ele enxerga, poxa, Laís, realmente, você está me mostrando que esses 10 produtos que eu tenho, realmente eles estão. O que não estava no 0 a 0 realmente estava no prejuízo. Você perde amor do produto e ganha amor pelo lucro. Exatamente. Pô, faz muito mais sentido. O esforço ser traduzido em mais resultado positivo. E o esforço, o melhor, um exemplo, esse cliente mesmo, ele virou e falou assim, Laís, hoje na minha sexta-feira eu tô vendo aqui que ela vai ficar bem tranquila, porque a energia que eu gastava com esses 10 produtos, eu consegui ajustar a minha agenda, eu falei, tá vendo? Aí ele, mas o que eu vou fazer com esse tempo? Eu falei, não tem problema, vem aqui, vamos uma aula de controladoria e finanças, porque é muito importante
né? O empresário, o advogado, ele poder olhar para o negócio dele não só como um pequeno negócio, né? Porque a partir do momento que você abre uma empresa, que você é um advogado, você tem que ter a mentalidade que você não é só um advogado, você é um empresário, você possui uma empresa. E uma empresa, para ela poder respirar, poder girar, ela tem que ter toda uma estratégia, né? Eu sempre costumo dizer, tá? O faturamento ele é muito importante dentro de uma companhia, muito, muito, muito importante. Porém, a visão do seu planejamento dentro do teu departamento financeiro, que é onde vai te trazer a visão da tua margem, do teu lucro, do teu resultado, ela é mais importante ainda. Eu sempre tenho a oportunidade, tá? Eu acho que até mesmo pelas minhas experiências, de atuar em empresas que elas realmente estão numa escalabilidade muito forte, né? E aí o que acontece? Quando o empresário, principalmente no ramo aí do marketing digital, né? Ela traz uma escalabilidade muito forte e aí ela te tira da zona de conforto, né? E até acho que compartilhando até recentemente um case que eu tive de um cliente que ele saiu de um período, né, um ano que ele teve ali, foi 10 milhões de faturamento, ele saiu desse período, e aí onde ele me trouxe, né, Laís, o meu objetivo é o próximo ano, na verdade nós já estávamos no primeiro semestre, né, do ano seguinte, esse ano eu quero ir para 50 milhões. E com base nisso, quando ele me trouxe, ele estava ali com 25 milhões, mais ou menos. Então ele já estava escalando dentro de um processo que ele já tinha faturado o dobro do que ele faturou o ano passado dentro de 5 meses ali, vamos dizer. Crescimento Um crescimento surreal, absurdo. Maravilhoso isso, muito lindo, né? Mas o que me preocupou? Processo. Ele cresceu, mas os processos não evoluíram, né? Ele visava muito a parte de vendas, é um comercial muito bom. Porém, ele trazia os clientes, fechava aquela venda, fechava grandes contratos, né? E aí, qual era um outro ponto, que é um ponto muito importante também que eu gosto de trazer? Você traz o seu cliente, você traz a sua venda, né? O time comercial, sempre ele fala, Laís, ó, a minha parte eu estou trazendo, é a venda. Eu falei, não, a sua parte não é só a venda, é fazer com que o seu cliente, ele me pague. E é um ponto onde muitas empresas, até nesse caso desse cliente, né, bem exponencial, ele não olhava para um ponto, ele não sabia, com todo esse crescimento surreal que ele teve, qual que era a taxa de inadimplência dele. E o que isso aconteceu? Quando nós realmente fomos se aprofundar dentro dos números dele, ele realmente enxergou, né? Aí é um outro processo, um outro demonstrativo também que nós trazemos dentro do nosso trabalho, que é o fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa, ele é muito diferente da DRE, tá? Então, aqui no fluxo de caixa, nós atuamos com regime de competência no ato que a despesa realmente ocorre, tá? Então, vamos dizer assim, para ser bem claro, tá? Quando nós compramos um maquinário para uma empresa que seja, né? Então, nós compramos lá, sei lá, 100 mil reais naquele maquinário. Essa despesa, essa compra desse produto de 100 mil reais, ele vai entrar 100%, os 100 mil reais dentro desse resultado, desse período que foi comprado. Ainda que seja parcelado. Perfeitamente, ainda que parcelado. Aonde vai entrar o parcelamento? No meu fluxo de caixa. Por mais que dentro ali no período de negociação, supor que eu estou negociando esse maquinário de 100 mil reais. Se eu comprar à vista, é 100 mil reais. Se eu comprar em 10 vezes, é 100 mil reais. Opa, vou parcelar em 10 vezes. Por que eu vou pagar à vista, né? Então, qual que é o processo? São 2 demonstrativos muito importantes. Por quê? Aqui eu registrei o fato contábil 100 mil reais naquele período. O fluxo de caixa, eu vou estar registrando esses processos, né? Nós já fazemos uma projeção de 10 vezes de 10 mil reais. Então, o que isso realmente impacta, tá? 100% no negócio, porque aqui eu estou olhando apenas uma parcela, apenas um título daquele valor. E na DRE, eu estou olhando o negócio como um todo.
E aí é onde entra o grande problema hoje em dia, acho que até mesmo, né, infelizmente, para alguns profissionais da área, que não consegue ver analisar a diferença regime de competência e regime de caixa. Eu tive também uma oportunidade de atuar dentro de uma companhia onde me foi apresentado toda a DRE gerencial que se tinha dentro e tinha todas as DREs gerenciais. E aí, quando eu fui realmente auditar todos aqueles dados, foi aonde eu observei que foi muito doído, que aquela DRE gerencial ela era 100% apurada sobre regime de caixa. Laís, por quê? Para o profissional é mais fácil. Um regime de caixa, você olha para o quê? Para o teu extrato bancário. Né? Então, assim, e isso impacta, né? Em vez de o empresário ele olhar ali aquele valor de 100 mil reais que realmente agregou dentro do resultado dele, vai estar 10 mil reais. Entendeu? Então, assim, é um impacto muito forte dentro, maquiando os números, na verdade. Então, dentro da minha atuação, e é algo que, assim, os empresários, eles se confundem mesmo, né? Tanto independente do nível do empresário, ele se confunde com relação ao demonstrativo por regime de competência e ao demonstrativo por regime de caixa, né? E aí, quando nós trazemos dentro dos critérios e trazemos esses demonstrativos, olha, aqui você vai enxergar a sua DRE, e aqui você vai enxergar o seu fluxo de caixa. Quando ele olha que os números são totalmente diferentes, aí eles falam: caraca, Laís, eu consigo tomar decisões por ambas as frentes. Exatamente. O fluxo de caixa, eu sempre costumo trazer, é o nosso dia a dia. É o que realmente a empresa respira todos os dias. Laís, como que você controla um fluxo de caixa? Diariamente. Não existe semanalmente ou não existe mensalmente. Mensalmente, nós fazemos aquele fechamento geral para a apresentação, né, dos CEOs, dos empresários, dos advogados, essa visão de como foi essa representatividade desse fechamento. Porém, diariamente, nós temos esse acompanhamento. E o que é importante? Na tomada de decisão. Um exemplo, muitas das vezes o empresário ele tem ali um planejamento, né? Ele já se planejou para semana que vem eu vou comprar tal, né? Eu tenho tal coisa. E aí eu sempre trago, é muito importante tudo que você realmente for fazer, você poder compartilhar com o seu gestor financeiro. Antes de qualquer ideia, você pode ter sua ideia, mas compartilha. Laís, gestor financeiro, vem aqui. Coloca aí dentro do seu cenário, faz um cenário para mim, incluindo dentro do pagamento de terça-feira do próximo, né, do próximo mês, esse pagamento aqui. Eu quero comprar isso daqui. Antes de você comprar, antes de você tomar a sua decisão, você olha, vê o quanto aquilo dali vai realmente impactar o seu negócio naquele momento. Entendeu? Então, assim, são insights assim, muito importantes e que realmente ele atua diretamente no resultado do empresário. O que é muito importante, o empresário ter essa visão visionária que o Danilo tem, tá? Porque eu até trouxe ali, né? É importante porque você está olhando não só para você, como empresário, como aquele, né, aquele empreendedor que abriu, né, teve a oportunidade de criar aquela empresa. Você está olhando agora além. Opa, eu já estou com 7 milhões de faturamento, eu quero 10 milhões. E aí, o que eu preciso fazer para chegar nos meus 10 milhões? Só que é o mais importante. O Danilo, ele quer chegar nos 10 milhões, mas ele quer chegar com uma margem muito mais positiva, né, do que realmente ele tinha ali com 7 milhões. E essa é a visão que realmente o empresário estratégico e visionário ele precisa ter, né? E eu gosto muito de enfatizar isso porque hoje é a grande dificuldade que nós temos. E eu não estou trazendo estou trazendo visão de empresários grandes que lideram, que são responsáveis por grandes companhias. E eles não conseguem, eles não querem ter essa visão. E aí, sendo bem sincera para você, Danilo, infelizmente eu já participei de processos que assim, Laís, a minha empresa, eu estou numa escalabilidade aqui,
e eu quero continuar crescendo. E agora, o que eu faço? Né? Então, quando ele traz esse o que eu faço, aí a gente traz todo o processo. Opa, peraí, vamos olhar aqui como tem. Aí você vai ver o custo do cara é muito alto, a despesa dele não sabe nem com que ele, o que se enquadra dentro das contas dele contábeis. Então, qual que é a sua margem? Não sei. Aí eu entro em desespero. Por quê? Cara, ele quer crescer 50, né? Ele quer crescer ali 5 vezes mais, mas ele não, o básico para ele poder crescer de uma forma sustentável, ele não sabe, né? E isso é o que realmente nos preocupa e é onde eu gosto muito de trazer essa visão, né? Hoje eu tenho muito um perfil de assim, sempre quando os clientes me procuram, eu sempre levo um ponto. O que realmente você quer? Eu quero faturamento. Mas você quer crescer com lucro ou você quer crescer sem olhar para nada? Infelizmente, tem empresários, tem clientes que traz, mas eu só preciso do meu faturamento. E aí eu trago para ele o cenário que ele precisa. E eu mostro para ele, como eu já mostrei, né, a realidade de alguns. Olha, se você não tomar uma decisão aqui bem rápida, nos próximos 90 dias, né, eu lembro que eu dei um prazo para um cliente de 90 dias. Eu falei assim, se você não atuar dentro desse período, o seu caixa vai ficar negativo. E ele virou para mim e falou, Laís, eu não acredito, desculpa, mas eu não consigo acreditar no que você está me trazendo, por quê? O negócio é meu. Eu criei o negócio, eu sei o que realmente ele gera, né? E aí, fiquei assim, fiquei bem chateada, porque eu sabia do que ele realmente precisava, né? Mas ele virou e falou, Laís, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar para ver. Me recordo como se fosse hoje. Com 78 dias, aquele cliente me ligou e falou, Laís, eu preciso de socorro. Aí eu virei e falei, não, calma, falta alguns dias ainda. Né? Então eu fui um pouquinho irônica com ele. Ele falou, não, Laís, eu preciso realmente de ajuda. E aí o que aconteceu? Nós fomos e começamos a atuar. Claro, o caixa dele quando ele me chamou, Já sangrava muito. já estava assim, surreal, muito triste para a visão de um gestor financeiro. E aí a gente acaba, né, e dentro de um cenário desse, quais foram as minhas iniciativas, quais foram as minhas tomadas de decisões estratégicas, porque ali foi 100% estratégico, né, todo aquele gestor que tinha ali aquela visão operacional, realmente a gente tinha que dar aquela ignorada, porque o negócio era aquele negócio a sobrevivência dele estava em risco. Né? Então, com base nisso, foi onde nós estruturamos. O que não dá para pagar é mais ou menos isso, né, cara? O que a gente vai deixar de pagar? A gente sempre inicia, né? Infelizmente, a tua equipe, quem é importante para você hoje? Porque tá aqui, grande parte dos teus clientes não estão te pagando, né? E é onde entra, né? Eu gosto muito de trazer esse ponto que muitos empresários não olham para a inadimplência. E qual que é a importância da inadimplência hoje dentro da companhia? É o principal, né? Eu sempre costumo dizer, a cobrança, o departamento de cobrança, ele anda junto ali com o faturamento, com o departamento comercial. Por quê? A gente tem que ter um elo, a gente tem que ter um elo ali bem importante entre essas duas áreas. Porque até mesmo relacionamento com o cliente, né? Eu gosto muito de atuar também na parte de cobrança, porque eu já cheguei a fazer visitas assim presenciais, bater na porta de grandes empresários e falar, estou representando empresa tal, e assim, e aí ele traz tanta dor dele para mim, tanta dor, e ali o que acontece? Eu falei, olha, vamos 50 minutinhos de conversa aqui? Com 50 minutinhos de conversa eu vou conseguir te instruir o que realmente você precisa fazer para o seu negócio, porque eu precisava fazer o meu cliente ter lucro. Né, eu precisava de alguma forma sair dali com resultado positivo, né, com retorno positivo. Então, a minha estratégia naquele momento foi, eu vou ajudar esse cara. Esse cara tem tudo na mão dele para dar certo, entendeu? Então, o que eu fiz? Auxiliei ele dentro dos processos ali, ele chorando ali para mim, trazendo a dor, a realidade do negócio dele. E aí, com base nisso tudo, realmente nós estruturamos e saí de lá com uma data. Ele, Laís, olha,
tem certeza que eu aplicando isso daqui, eu realmente vou ter um resultado? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, com 35 dias, eu posso colocar aqui nas minhas programações que com 35 dias, se você tiver o resultado que eu estou te trazendo, você vai priorizar o meu cliente? Quando foi com 29 dias, ele ligou. Laís, você não tem noção. Eu tô no positivo. E ele realmente, nós conseguimos fazer uma negociação ali muito saudável. Foi bacana para o meu cliente? Meu cliente saiu dali surreal, né? Ele falou, caramba, Laís, porque ele é o meu fornecedor, fornecedor não, perdão. Ele é a minha chave ali tão importante para mim, para dentro do meu negócio, e eu não queria perder ele, eu não podia perder ele, porque ele me traz outros clientes muito estratégicos dentro do meu negócio, né? Então ali a minha visão foi muito mais assim, olhando realmente primeiro, tá? Primeiro eu olho o resultado, depois eu olho o meu cliente, né? Então, com base, trazendo isso para o resultado, eu falei, eu vou conseguir trazer um fôlego aqui para o resultado da empresa. O meu cliente vai ficar super satisfeito, porque ele não perdeu, né, o cliente que realmente era muito estratégico para ele. E o mais importante, acho que assim, para mim, como profissional, eu pude contribuir com a saúde financeira de um CNPJ que sustentava ali 400 CPFs. Então, para mim, foi assim, foi um marco, sabe? Eu sempre costumo trazer, né? E aí, foi tão bacana, assim, um bate-papo que nós trouxemos, que ele virou e falou assim, Laís, como que eu faço? Aí eu falei, agora você não faz nada, agora você só vai seguir isso daí que eu te passei, porque eu preciso que você siga esse processo para que a gente dê continuidade. Enfim, acabou que depois deu tudo certo dentro do processo dele, né, e ele teve realmente ali o fôlego, né, dentro do fluxo de caixa, tá, que realmente ele precisava para poder gerar, ter ali aquele capital de giro para poder fazer o processo dele, os produtos dele e realmente trazer o lucro, obter a margem, né, que ele realmente precisava para dentro do negócio dele. Cara, muito top, hein? Muito top. Você vê que o profissional de gestão financeira nesse nível estratégico é um nível de maturidade absurda. Você falou de uma coisa que pode até doer no ouvido das pessoas, que é, cara, primeiro o resultado, depois o meu cliente. Porque eu não posso ficar controlando o ego aqui. Cara, a empresa ela precisa sobreviver e é matemática, é um jogo de matemática. Então eu não posso ficar brincando com o seu negócio. Você quer brincar, você brinca, mas eu, enquanto profissional de finanças, não vou brincar, vou tomar a decisão segura. Isso é muito legal. Até porque eu penso assim, né? O resultado, só existe um empresário se ele tiver resultado, Total. né? Então, se eu olhar muito para o ego daquele empresário e não olhar para o resultado dele, se ele não tiver o resultado, qual que vai ser o futuro daquele empresário? Ele vai deixar de ser um empresário, entendeu? Então, por isso que eu sei, por isso que eu trago muito essa visão. O meu foco, o meu perfil é resultado. Não espere que eu alimente o seu ego. Mas o seu bolso vai ser alimentado, Exatamente, com certeza. Perfeitamente. Ainda que em detrimento do seu ego. Laís, a gente vai partindo aqui para o nosso caminho final, então eu queria, antes até de você fazer suas considerações finais, só para a galera se situar, falar, cara, será que eu posso ter a Laís na minha empresa? Será que eu não posso ter a Laís na minha empresa? Eu tenho clareza, você já passou por empresas gigantes. Lembra que você fazia faturamento mínimo, uma vez você falou lá, uma época lá era 1 milhão por dia, coisas absurdas assim, mas você tá apta para grandes empresas, gigantes, e empresas pequenas também. Hoje você tem ajudado, você tem se sentido muito importante, o empresário do outro lado, que talvez não sabe que você pode ajudar muito ele. Quem é ele? Ele está numa faixa de faturamento de quanto a quanto? É faturamento ou é alguma outra característica para ele, de repente, para dar match aqui, né, para quem está assistindo? Perfeito. Bom, hoje nós atuamos, né, junto à Evolui Finance, e dentro desse projeto, né, esse projeto nasceu, na verdade, com o objetivo de olhar para o pequeno e para o médio negócio. Tá? As grandes companhias, elas são muito importantes, tá? Mas hoje a minha atuação principal não é mais esses grandes negócios. Por quê? Eu consigo agregar muito mais, de uma forma muito mais efetiva dentro do pequeno e do médio negócio. E qual que é o objetivo, né, hoje da nossa atuação dentro desse empresário? É um faturamento ali acima de R$100 mil. Faturou. Mês ou ano?
Mensalmente. Mensal. Mensalmente. Então, você Legal. tem ali aquele faturamento ali, acima de R$ 100.000, a gente já consegue atuar. Claro, Laís, eu não tenho esse faturamento, o que que eu faço? Não tem problema. O seu objetivo é crescer e o principal, crescer com sustentabilidade financeira, eu tô 100% à sua disposição, tá? E o que eu acho muito bacana, assim, né, dentro do trabalho que realmente nós oferecemos é mostrar para esse empresário, para esse pequeno e médio empresário, o quanto ele precisa de um departamento estratégico dentro da empresa dele, independente do tamanho, do faturamento da empresa dele. Ele precisa olhar para a estratégia, por quê? Para ele crescer, para ele ter um crescimento sustentável. E na medida que ele. É muito surreal isso, na medida que ele vai crescendo, ele cresce com uma saúde financeira, uma base tão bem firmada, que ele nem sente que ele está crescendo. E isso é fundamental, né, dentro das companhias hoje, né? Então, assim, hoje o meu foco, eu até costumo dizer, né, eu recuso as grandes empresas, porque a minha atuação é olhar para essa grande empresa, o que eu consegui agregar nessa empresa? Agora eu vou pegar toda essa experiência, toda essa bagagem e vou trazer para o pequeno e para o médio empresário, né? Então, e é esse o objetivo, e é isso que realmente nós estamos conseguindo trazer, e é o que é mais gratificante, né? Você conseguir enxergar, ver o quanto CNPJs você consegue contribuir. Eu até confesso que, assim, até mesmo os CPFs que estão ali dentro, muitas das vezes eles me procuram, falam: "Laís, o seu trabalho é muito bacana. Realmente eu não conseguia não conseguia olhar para essa empresa e falar: 'Poxa, quanto tempo eu vou ficar por aqui?'", porque não tinha essa segurança. E hoje é muito bacana a gente ouvir isso, né, falar: "Laís, hoje eu sei que realmente a empresa que eu trabalho, ela está tão bem estruturada, tão bem estruturada que ela passa até por uma crise", Top. né. E é esse o momento que nós fazemos, entendeu? Estruturamos essas empresas e o principal, esses empresários, para terem essa visão estratégica, Top. entendeu? Top. Porque é basicamente isso. Top demais. Eu tô num grupo de grandes empresários aí, cara, advogados, empresários, galera fatura mais de 1 milhão ano lá. Então, esse podcast, galera, Com certeza, ela me ajudou de verdade. Então, eu vou compartilhar. Vocês são muito parceiros, compartilham muita coisa boa. Vou compartilhar lá. Quem fizer sentido, vou pedir pra você ajudar a galera lá, porque, com certeza. cara, é uma visão extraordinária, Laís. Queria te agradecer muito, muito mesmo. Primeiro, por ter me ajudado, cara, ter me trazido uma clareza absurda em termos de gestão financeira. É algo que eu não tenho tanta paixão no dia a dia, mas você trouxe para mim clareza da importância de olhar para isso e ao dar esse passo, cara, a minha visão ela ficou absurdamente mais clara. São coisas que eu vejo que não tem como mais eu deixar de ver. Então, muito obrigado por isso e obrigado também por vir aqui no Prevcast compartilhar muito do seu conhecimento. Fica à vontade para fazer suas considerações finais para o nosso público final. Gratidão por tudo, viu? Imagina. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí, né, o doutor Danilo, é um cara, assim, surreal, acho que a gente se conhece há muito tempo, né, Danilo? Mas essa parte profissional, eu sempre fui mais reservada, né? E com o Danilo, quando eu realmente olhei, falei: "Poxa, o Danilo, ele é um cara diferenciado, ele é um empresário diferenciado, ele tem uma visão, diferenciada", né? E ele foi trazendo ali a dor dele e foi num bate-papo, assim, tão construtivo, né, que ele realmente conseguiu enxergar o quanto ele podia, trazer de resultado para dentro da companhia dele, né, para dentro do escritório dele. Então isso foi muito gratificante, assim, e poder ver o quanto realmente ele pegou todo um passo a passo ali, aquela listinha, né, e ele conseguiu agregar isso, colocou em prática, né. Acho que isso é o que é mais importante, assim, né. Então, Danilo, eu que agradeço, tá, aí pela oportunidade, fico 100% à sua disposição, à disposição dos colegas advogados, empresários, enfim, pensa assim, a Laís, ela está aqui realmente. Se você precisa de um controle, de uma estratégia no teu departamento financeiro, você pode ter certeza que eu consigo trazer isso de uma forma muito leve, trazer uma visão estratégica muito saudável para o teu negócio. Top demais. E ó, eu ratifico, galera, vocês não têm noção. Quanto de mudança de decisão que vocês vão tomar aí. Laís, mais uma vez, obrigado. Terminando aqui, a gente vai fazer um almoço daqui a pouco, cara, e eu vou ter mais uma mentoria.
Tamo junto. Obrigado, viu, Laís? Valeu vocês de casa. Compartilha, bora compartilhar aí nos grupos de WhatsApp. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, cara, que o conteúdo foi top. Coloca aqui qual foi o principal insight que você teve no conteúdo de hoje. Tamo junto, galera. Até a próxima.